Boa tarde a todos. Estejamos todos nós sob as bênçãos de Deus, de Jesus e a proteção da equipe espiritual da casa. Realmente nós tivemos esse contratempo com o nosso irmão Guilherme, que está cometido um problema de saúde. Nós vamos tentar substituí-lo, é uma tarefa bastante árdua, então eu peço a compreensão de todos. Vamos trabalhar um assunto importante que se diz respeito ao aborto na visão espírita, que é bastante complexo, é bastante discutido, e o espiritismo tem então a sua interpretação e a orientação trazida pelas equipes espirituais capitaneadas por Jesus. Então, meus irmãos, inicialmente como presidente da UME de Vacaria, a gente quer agradecer a presença de todos, e é uma semana que estamos iniciando com várias palestras. Na segunda-feira, amanhã, nós teremos uma palestra na Sociedade Espírita Amor e Caridade, que vai falar sobre a sexualidade na visão espírita, que é o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel Saúl. É um tema também importantíssimo. Na quinta-feira nós teremos mais uma palestra na Sociedade Espírita Amor e Jesus, e o tema também vai falar sobre depressão, muito importante, vai ser o nosso irmão Lousada que estará falando. E na sexta-feira teremos a nossa irmã Elizabeth, que foi presidente da Federação Espírita, hoje é presidente da área, da área principalmente doutrinária da Federação, e vai falar especificamente também assunto importante que nós já colocamos na imprensa. Todos são assuntos importantes sobre a nossa existência. O tema da Elizabeth vai ser a visão do futuro, e o tema de Vinícius Lousada será recursos antidepressivos. Então nós convidamos a todos os irmãos para participarem dessas palestras. É um momento de reflexão que nós podemos fazer, e vamos então dar continuidade à nossa palestra de hoje sobre o aborto. O aborto na visão espírita traz algumas orientações sobre essa problemática, né? Antes de entrar especificamente no assunto, se faz necessário que nós busquemos alguns fundamentos do Espiritismo para que possamos entender a posição do Espiritismo diante de algumas situações do aborto. Primeiramente é que o Espiritismo ele se apresenta com três aspectos: a parte científica, a ciência espírita, que junto com a ciência humana caminha para trazermos essas informações para a humanidade; a parte filosófica e a parte religiosa, que nos traz os ensinamentos de Jesus. Primeiramente também há que se dizer que o Espiritismo tem como criador de tudo que existe no universo Deus, inclusive nós, humanos. Somos a criação inteligente de Deus. Somos regidos também por leis. As leis divinas ou naturais, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 614. E Kardec nos traz então uma pergunta sobre a lei natural e divina, o que ela é, e os Espíritos nos dizem então que ela é um caminho para a felicidade da humanidade. Ela é a lei de Deus, que nos mostra aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. E nós só seremos infelizes quando nós nos desviamos dessa lei. Dentro dessa lei nós temos a lei do amor, a lei da reencarnação, a lei de evolução e a lei de causa e efeito. Temos 10 leis, mas hoje vamos trabalhar principalmente em cima dessas 4 leis. Alguns aspectos, porque cada uma delas são extremamente profundas. Poderíamos falar um mês, 2 sobre cada uma. Então, começamos pela lei de reencarnação. É a única lei que explica
a justiça de Deus para nós, diante das nossas diferenças. E que diferenças são essas? Quando nós nos deparamos com muitas situações, nós nos questionamos, paramos e nos questionamos. Exemplos que podemos dar é quando nos deparamos com mortes prematuras dentro da nossa família ou não. Isso nos chama atenção e faz nós revermos o que nós estamos fazendo aqui. E um dos objetivos profundos da doutrina espírita é dizer quem somos nós, de onde viemos e por que estamos aqui, qual a finalidade da nossa existência e por que das nossas aflições. Mas um ponto importante, talvez o mais importante de todos, é como nós podemos fazer essa caminhada. Dito isso, nós vamos ver que a lei da reencarnação vai nos explicar então as mortes prematuras, vai nos explicar os nascimentos com anomalias, vai nos explicar os tempos diferenciados que nós temos de vida nessa existência. Uns desencarnam, morrem, jovens, outros na meia-idade, outros na idade mais avançada. Como nós explicaríamos essas situações que se apresentam para nós diante de uma tese da vida única, ou diante daquela tese da vida que ela continua depois da morte, mas no momento da morte nós permanecemos dormindo esperando o dia final. Como nós vamos explicar essas diferenças? Como explicar o nascimento de uma criança com anomalias, com problemas dos mais diversos no seu organismo físico, no seu corpo físico? Como explicar as mortes prematuras? Como explicar as diferenças na área intelectual, na área moral nossa? Então, a reencarnação, que é essa lei que nos diz que nós não fomos criados no momento da nossa concepção e no nosso nascimento. Nós já existimos antes como espírito imortal. Deus, que é o nosso Pai, nos criou uma única vez. E nós temos como caminho, oportunidade para a evolução intelecto-moral, a reencarnação, que representa as existências, as várias existências, as milhares de existências. Ora nós estamos no mundo físico, ora estamos no mundo espiritual. No caso nosso, agora nós estamos no mundo físico, mas já estivemos no mundo espiritual e em algum momento voltaremos para lá. São os estágios em que Deus nos permite para que nós, no primeiro, na vida espiritual, façamos a reflexão, buscamos o aprendizado teórico, para que, voltando na carne, no corpo de carne, possamos, nas existências, fazermos essa evolução, esse progresso intelectual e moral, através do nosso próprio esforço. Cada um segundo as suas obras. Cada um evolui na área intelectual de acordo com o seu esforço. Cada um evolui na sua parte de bondade, de moralidade, de acordo com o seu esforço. A existência é essa oportunidade. É muito importante nós entender esse ponto da reencarnação, para que nós possamos entender as informações trazidas sobre o aborto pela espiritualidade. Antes de iniciarmos e entrarmos especificamente no aborto, já que é um tema bastante complexo e que ele está presente muitas vezes em nossas vidas, nós gostaríamos de fazer algumas observações. Observar daqueles que porventura já cometeram o aborto. Somos um espírito imortal e erros. Não só esse, mas todo dia nós cometemos erros e acertos. Estamos numa caminhada, ainda não somos perfeitos. Então, diante das informações que vamos ter agora, não precisamos nos autocondenar, não precisamos nos revoltar, não precisamos nos desesperar. A orientação que a espiritualidade nos diz é que devemos ter fé em Deus e continuar a nossa caminhada buscando sempre corrigir os nossos passos. E Deus, como Pai, nos dá Jesus e Ele nos apresenta o seu Evangelho como uma ferramenta eficiente e eficaz para a nossa caminhada.
Então, antes de entrarmos especificamente, por acaso, aqueles que o cometeram, busquem na sua continuidade, de repente, a maternidade, a paternidade novamente. Busquem, se isso não for possível, a adoção. Mas se isso também não for possível, busquem um trabalho junto a entidades com crianças, adolescentes. Porque estaremos fazendo o trabalho, aquele já antecipado de reparação daquilo que nós cometemos. Porque nós temos uma lei, as leis que nos regem, uma delas é a lei de causa e efeito. Toda a semeadura terá um momento de colheita. E quem vai colher é quem semeou. E quem semeou é quem escolheu a semente. Deus, como Pai, sempre deixa uma porta aberta, uma oportunidade para que seus filhos possam retornar e refazer as experiências, corrigir as experiências, dar o amor, a paciência e a tolerância para aqueles que naqueles momentos difíceis não tivemos. Apenas essa introdução para que nós possamos entrar especificamente no aborto com tranquilidade, com mais paz. Porque Deus sempre nos disse, e Pedro, o apóstolo de Jesus, nos diz, o amor cobre 1 milhão de pecados. E Jesus nos diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma. Em várias passagens do Evangelho, Jesus nos dá esse alento, um alento que vem de Deus. Deus e a espiritualidade superior sabem que nós cometemos erros, e eles nos perdoam. Mas o perdão não significa que nós não tenhamos que fazer a reparação. Há um momento do arrependimento, que é a primeira fase. Há um momento da expiação, que é a dor que vamos sentir. E há um momento da reparação. A expiação e a reparação normalmente caminham juntas. Na questão 357 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: que consequências tem para o Espírito o aborto, aquele que está sendo retirado sem a sua vontade? É uma existência modificada e que ele terá de recomeçar na concepção, ou seja, quando o espermatozoide encontra o óvulo e acontece a concepção, o espírito, que somos todos nós, que passamos por essa fase, já estamos ligados a esse corpo e sentimos, ouvimos tudo o que está acontecendo em nosso redor. Por isso, diante da lei da reencarnação, os Espíritos respondem nessa pergunta. É uma existência interrompida. É um crime que acontece. E na questão 358 do Livro dos Espíritos, o aborto provocado é crime qualquer que seja a época da concepção, é crime em qualquer época da concepção, na fase embrionária, na fase de feto. Olha o que os Espíritos nos dizem. Há sempre crime. Quando se transgride a lei de Deus, a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime a tirar a vida à criança antes do seu nascimento. Porque isso é impedir a alma de passar pelas provas do que o corpo devia ser um instrumento. Então vejamos que não é só a mãe. Quando se fala em aborto, muitas vezes nós pensamos somente na mãe. É o pai, muitas vezes os familiares que pressionam, que todos aqueles que colaboram, os profissionais da área da saúde, todos terão que prestar contas perante a lei de causa e efeito, a lei divina sobre esse crime, que é a interrupção de uma vida, uma interrupção da vida, da oportunidade de uma existência desse espírito que está indefeso,
que não tem possibilidade de se defender, que muitas vezes no aborto é arrancado os seus pedaços, as suas partes. Imagine sentindo isso. Por isso o Espiritismo se apresenta contrário a todos os atos contra a vida, porque a vida é dom dado por Deus. Deus nos criou e somente Ele pode interromper a nossa existência, seja através do aborto, seja o aborto, o homicídio, o suicídio e tantas outras formas de interromper a existência, é considerado um crime contra a lei divina. Indo à frente, vamos encontrar então o posicionamento do Espiritismo, que nos traz então que o aborto, mas vamos aqui colocar o aborto voluntário, porque nós temos várias situações de aborto, há que fazermos essas diferenças. O aborto pela vontade dos cônjuges, dos pais, ele é uma das maiores violências que pode se atentar contra o ser humano, como eu falei anteriormente. É alguém que está indefeso. E é agravado por nós interromper essa caminhada dele. E depois nós vamos ver as consequências que podem ocorrer para todos esses, não só a mãe, mas todos esses que estão ligados, que contribuíram, que orientaram, que pressionaram. Levando em consideração as situações que diferem no aborto, vamos fazer 5 separações de situações. A primeira delas, a interrupção terapêutica da gestação, que são os casos de aborto ocorridos para salvar a vida da mãe. É aquela situação em que foi utilizado todas as tecnologias, todo o conhecimento científico para salvar a mãe na área da medicina, e não se conseguiu. Então, nessa situação, os Espíritos nos dizem que então é passível do aborto somente nessa situação. É preferível que se permaneça uma vida, uma existência desse espírito, da mãe no caso, que já está em andamento, do que aquele que vai iniciar. Com certeza esse espírito que vai ser abortado, ele vai ter todo o suporte da equipe espiritual. E normalmente, quando acontece esses fatos, esse espírito também, ele está passando por uma expiação. Não é por isso que não é por acaso que está acontecendo isso com ele. Às vezes ele era um suicida, alguém que usou mal a inteligência, teve muitos vícios e pode ter destruído o seu perispírito em outra existência. E precisa desse momento de reconstrução do seu perispírito. Então, essa é a única situação que os Espíritos nos dizem que pode acontecer o aborto, quando há risco de vida da mãe. A segunda, interrupção seletiva da gestação. São os casos de aborto ocorridos em nome das anomalias fetais, das anencefalias, das microcefalias, enfim, das más formações do embrião e do feto. Identificado através de exames durante o período da gravidez, através de ultrassom gestacional. Nessa situação, o Espiritismo é contra, e nós vamos apresentar as razões. Normalmente, esses espíritos que vêm com esses problemas são espíritos que em outras existências, como falei anteriormente, optaram ou por suicídio, ou porque utilizaram a sua inteligência para o mal e causaram muita dor, causaram crimes coletivos. Então, eles, diante da lei de causa e efeito, trazem esse processo de expiação para esses pequenos momentos da sua existência.
ele precisa desse processo para recuperar o seu perispírito também, principalmente do suicídio, que trouxe prejuízos para o seu corpo espiritual, porque nós não somos formados somente pelo corpo físico, somos formados pelo corpo espiritual. E de acordo com o tratamento o cuidado que nós temos com o nosso corpo espiritual e físico, e aí está relacionado com a forma como nós pensamos, com a forma como nós falamos e também como nós agimos nessas três situações, dependendo da forma que nós agimos, no bem ou no mal, mas principalmente no mal, que traz o prejuízo, nós vamos nos autodestruir, criando doenças, sequelas, não somente no corpo físico. E precisamos dessas situações depois para recuperarmos o nosso perispírito, ou para completarmos espaços de existências, tempos de existências interrompidos. Então, nesse caso, principalmente está muito em voga a questão da microcefalia em nosso país. Esses espíritos precisam ser recebidos com amor, acompanhados com amor. E nós temos ver o acompanhamento até pelos profissionais da área da saúde, com as mães, né, que realmente é importante esse acompanhamento, receber essa criança, né, para que ela possa fazer a sua trajetória, mesmo que ela seja curta. No caso da anencefalia, no máximo 1 ano e meio, 2, a maioria menos que isso, mas é o espaço que o espírito precisa para se recompor, para recompor o seu perispírito. Interrupção voluntária da gestação. Terceiro caso. São os casos de aborto ocorrido em nome da autonomia reprodutiva da mulher. Ou o casal, naquele momento, acha que não está preparado. Não é o momento, é uma gravidez indesejada. Precisamos ainda aproveitar mais a vida. Nós precisamos ter outras oportunidades na área material, terminarmos os nossos estudos, fazermos um concurso, melhorar a nossa vida material. E aí nós nos descuidamos, porque hoje nós temos os métodos contraceptivos que podem, com exceção de alguns que são abortivos, que podem trabalhar preventivamente para que nós não tenhamos que optar para aborto, que é um crime. Então, esse é um dos pontos mais graves, das situações mais graves que se está cometendo. Há um agravante grande quando nós fizermos esse aborto, pensando somente nessa questão. Digamos assim, uma forma muito de vaidade, de orgulho do casal quando pensa dessa forma. Se a gravidez aconteceu nessa situação, vamos trabalhar e vamos receber com amor, porque na fase também, seja embrionária, seja do feto, esse espírito está ouvindo e sentindo os sentimentos da mãe, aquilo que é falado, aquilo que é sentido. E quando há rejeição, também nós temos sequelas, mesmo desse espírito vindo a renascer. Ele já nasce com problemas psicológicos. Existem pesquisas científicas na área da ciência já nesse sentido. E a espiritualidade nos apresenta. As obras de Joana de Ângeles nos trazem informações muito interessantes sobre esses casos. Avançamos mais um pouco. A interrupção pela gravidez, fruto do estupro. É um dos casos mais doloridos para a mãe, para a família, para todos. E quando nós não temos o conhecimento da parte espiritual, na maioria das vezes não somos favoráveis. O que a espiritualidade nos diz?
que esse crime acontece normalmente porque a mulher, em outras existências, tinha na sua conduta algumas afinidades com atitudes criminosas. E nós, quando temos na nossa vida, na nossa existência, atitudes ligadas a atos criminosos, nós criamos em torno de nós aquilo que nós pensamos, energias. As energias que nós pensamos vão se ligar com as energias daqueles que pensam como nós. Mas isso não acontece só na vida física, com aqueles que estão entre nós. Nós não nos ligamos somente com aqueles que estão entre nós fisicamente. Nós nos ligamos com aqueles que pensam e agem em nós, também que estão no mundo espiritual. Mesmo que nós aqui não tenhamos mais essa conduta que tínhamos lá. Porque essa energia depois para sair, ela demora um tempo. Para nós livrarmos desses arquivos do mal que cometemos, precisamos de algumas encarnações. Então, esse autor do estupro, ele se aproxima pela afinidade. Ele se aproxima por essa energia que cria uma sintonia entre ambos, mesmo que ela não seja exatamente isso. Levando em consideração também outro argumento, que não se deve fazer o aborto nessa situação, se orienta, a espiritualidade nos orienta, de que se a mãe não conseguir vencer, porque não acha que não tem estrutura psicológica para enfrentar essa situação, que não opte pelo aborto, que busque toda a assistência da medicina, da psicologia, da religião, e tenha essa criança, e no momento de ter, faça a adoção dessa criança, doe ela para uma instituição para que ela seja adotada por outra família. Não interrompa a existência desse espírito, porque ele não tem culpa desse procedimento que ocorreu. É uma das formas, mas se a mãe ainda então a questão da adoção é muito importante nesse momento. Esse filho é interessante, ele virá, o filho abortado em outro momento ele virá, direta ou indiretamente. Muitas vezes, no caso do aborto, e tem algumas obras do André Luiz, ditado por Chico Xavier, que nos trazem isso, de Joana de Anjos também. Esse filho, quando o casal comete o casal quer ter filho e não consegue, estão estéreis. Essa esterilidade e essa falta de condições biológicas para ter o filho, hora do homem, hora da mulher, está diretamente ligado também, pode estar ligado diretamente a um aborto feito nessa ou em outras existências. Já é a expiação. E muitas vezes o casal quer ter um filho e acontece vários abortos. Um chamado aborto independente da vontade. Pelo contrário, o casal quer, mas não acontece. Não acontece o renascimento desse espírito. Há o aborto espontâneo, que é o próximo aborto. E esse aborto espontâneo ele acontece muitas vezes, 1, 2, 3 vezes. O casal tenta, e daqui a pouco o casal resolve adotar um filho. Adota esse filho, cria com amor e com carinho. E muitas vezes esse filho é o próprio espírito que foi adotado, que veio diretamente. Em outros momentos, acontece esse aborto seguido, a adoção, e dali um tempo, a vida então desse espírito através da gravidez normal. E o casal tem o filho normalmente. Vejam como é que é as questões espirituais da lei de causa e efeito.
Há situações de mulheres que fizeram cirurgias para não ter mais filho, mas mesmo assim tiveram filhos. A ciência fica meio confusa, porque muitas vezes a ciência é dogmática, não ouve a parte espiritual. Tudo tem o porquê de acontecer. Mas, avançando um pouco mais agora nas consequências espirituais, de forma mais contundente agora, para o abortado. Como falamos anteriormente, é uma interrupção da existência. Nós estamos em graus evolutivos na parte intelectual, mas principalmente na parte moral, diferenciados. Uns têm mais equilíbrio nos seus sentimentos, outros têm menos equilíbrios. Uns são um pouquinho mais maus, outros são um pouquinho melhores. Porque essa é uma construção nossa mesmo no nosso dia a dia. São experiências que nós aproveitamos para melhorar a nossa forma dos nossos sentimentos, buscando gradativamente, substituindo aqueles sentimentos de maldade, de ódio, de rancor, por amor. Então, no momento em que nós vamos fazendo esse processo, nós vamos avançando. E os espíritos que vêm, muitas vezes, e são abortados, eles estão num grau evolutivo. Se ele ainda não entendeu a lei do amor, a lei do perdão, e ele tem a sua existência interrompida pelo aborto, ele se revolta. Em se revoltando, ele cria o ódio e a vingança. E muitas das vezes, ele prepara situações para atrapalhar a esposa, o casal e todos aqueles que contribuíram para isso. E aí nós vamos encontrar as respostas para depressões profundas, para doenças que ocorrem, também para abortos que acontecem. Logo em seguida a mãe engravida, esse espírito vem e ele, no meio da gravidez, só para se vingar da mãe, ele resolve voltar e causa um estrago grande no aparelho genésico, no aparelho reprodutor dessa mulher. Então esse é um caso específico daquele espírito que não está evoluído ainda, que tem muito ódio no coração, e isso perdura muitas vezes por muitas existências. O ódio é uma coisa muito danosa, porque ele ultrapassa a fronteira das existências e faz-nos perder muito tempo, sofrermos muito, porque alimentamos ódio. Logicamente, nem todos os espíritos que são abortados agem dessa forma. Existem aqueles que compreendem que a mãe estava passando por uma situação de dificuldade ou foi responsável mesmo, mas ele compreende e não alimenta ódio. Espera o momento certo para retornar. Então ele vem de forma tranquila. Esse espírito revoltado, muitas vezes ele vem no mesmo lar, ou através da adoção, como um filho complicado, revoltado, para que os pais trabalhem aquele que foi abortado e que sofreu todo esse processo psicológico e espiritual. E isso passa por muitas encarnações juntos. Porque quando nós fizemos mal a alguém, criamos desafetos, enquanto o amor não brotar na sua essência entre nós, nós estamos ligados. E normalmente essa ligação acontece na família. Porque Deus, que é Pai, Ele permite que a gente venha junto, para que a gente possa trabalhar essa paciência, essa tolerância e comece a despertar esse perdão. Então vejam como é importante a nossa existência, como é importante nós trabalharmos o perdão, o amor, a caridade, nos vermos como irmãos.
e só fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo me fizesse. Todos nós tivemos oportunidade de nascer. No Espiritismo é renascer, retornar. Por que nós vamos interromper a oportunidade dos outros? Pegando o ensinamento de Jesus nessa situação. Então, por isso, o Espiritismo nos traz essas informações, para que nós possamos trabalhar preventivamente e também curativamente, porque aqueles que fizeram têm orientação. Então, busquem adotar um filho, ter o filho, ou trabalhar com crianças, porque estará já fazendo a tua recuperação, já estará fazendo aquele processo que tu em outras existências tu irá fazer. E Deus, que é bom nas suas leis, quando nós mostramos boa vontade, nós temos nas suas leis os atenuantes. Temos os agravantes, mas temos os atenuantes. Avançando um pouco mais, todos aqueles que contribuíram também passam por processos. Independente do espírito perseguir ou não, nós descumprimos uma lei. A mãe, o pai, aqueles que contribuíram. Então todos terão problemas, maior ou menor, de acordo com a nossa participação nesta existência ou em outras existências. Aí nós vamos ver a questão das esterilidades, da não... eu quero ter filho, não consigo porque eu tenho um problema biológico, né? E todas essas consequências também no corpo físico, principalmente na mulher. Meus irmãos, eu quero trazer, para encerrar a nossa abordagem, uma mensagem de um espírito que foi abortado. Apenas uma leitura reflexiva para aprofundar um pouquinho mais a nossa reflexão. Buscamos nessa obra os abortados diversos de Nércio Antônio Alves. E fomos buscar, então, um irmão nosso que foi abortado. Vejam o que ele nos diz. No recôndito do meu espírito, ainda trago a marca das feridas da qual fui vítima em um passado não muito remoto. Meus verdugos, quem seriam? Infelizmente, tenho que explicar. Meus verdugos eram meus próprios pais. Há muito eu aguardava a oportunidade de reencarnar. Trazia de um passado enegrecido ofensas e mais ofensas, quanto aos direitos de meus semelhantes, que deveriam ser respeitados, os quais deixei de cumprir. Enfim, a oportunidade surgiria quando aqueles que comigo partilharam tais atos estariam vinculados a mim, oferecendo-me a reencarnação como meus genitores. Saborearíamos os frutos de um passado delitoso. Abro parênteses. Nesse caso, o candidato a filho estava esperando vir naquele lar com os pais que foram seus velhos companheiros de atrocidades em outras existências. Então, normalmente, nós nos reunimos para juntos procurar acertar a nossa caminhada. Enfim, a oportunidade surgiria quando aqueles que, adiantando, tudo acertado, sendo que o reencarnar para mim era como se fosse uma aurora sublime a despontar entre os lodaçais pantanosos das trevas em que eu vivia. Era como se eu fosse oferecida a liberdade a mim de uma forma condicional, idêntica ao encarcerado que desfruta como residente da casa dos albergados, qual tudo não passara de um sonho, porque aqueles a quem competia oferecer-lhe tal oportunidade, quando os havia procurado na fecundação da célula da vida, me permitira a sobrevivência de apenas dias, mal dando para completar o mês.
a minha vida se fora. Desaparecera a aurora sublime da esperança, pois impiedosamente fui abortado. Sofri muito. Foi a mutilação que senti membro por membro, a sangue frio. Nesse interim, perguntei a mim mesmo: o que fazer aos meus verdugos? Seria justo, enquanto eu sofria as dores terríveis da expulsão na sombra das trevas, eles caminharem felizes pela vida? O que deveria eu fazer? Achei por bem fazer justiça com as minhas próprias mãos, perseguindo-os por toda a existência física, o objetivo de infernizar seu lar, atormentá-los a ponto da loucura, a destruir seus elos de amizade, levando-os à falência total. E assim comecei a execução dos meus planos. Atormentei-os, até que quase enlouqueci. Decorrido alguns anos, comecei a sentir a compaixão dos mesmos, e quando os vi se encaminharem a uma casa espírita para tratamento psíquico, resolvi abandoná-los. Esta minha ação muito me auxiliara, porque abnegados amigos espirituais de luz passaram a me ajudar, informando-me que o uso da paciência e o perdão faria com que o tempo se incumbisse de realizar um novo encontro com aqueles que me haviam expulsado. Assim, através da reconciliação, surgiria a nova oportunidade do reencarno. Hoje, aguardo feliz e confiante, porque começo a sentir que muito em breve a aurora sublime surgirá, desapontando entre o vale frio do ódio e revolta, onde me acomodei, libertando-me pelas portas da encarnação. Espírito obsessor. Importante, meus irmãos, nós vermos de que antes de virmos à vida física temos um planejamento. A maioria de nós, mesmo aqueles que não têm o planejamento, há conhecimento da espiritualidade sobre aquilo que eles têm que passar pela vida física. Nesse planejamento, os pais, futuros pais, são desdobrados da vida física durante o sono, para junto com o futuro filho conversarem, dialogarem, se aceitarem, e nós normalmente concordamos. Mas muitos na caminhada, depois da vida física, desistimos dos nossos compromissos. E como nós somos regidos pela lei do amor, pela lei de causa e efeito, temos que retornar, muitas vezes da dor, para podermos entender. É melhor entendermos pelo amor, pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, porque o conhecimento nos liberta da ignorância e daquelas ações equivocadas que podemos fazer na nossa caminhada. Então, meus irmãos, encerrando as nossas reflexões desse dia que iniciamos a Semana Espírita, a 17ª Semana Espírita de Vacaria, queremos deixar no coração de cada um essa reflexão, que possamos ser nós aquela luz que vai levar o entendimento para nós, do nosso lar, para aqueles que convivem conosco, sobre essa realidade. Quizá podemos aprofundar, conhecendo mais a doutrina espírita, para trabalharmos curativamente, preventivamente, conosco e com aqueles com quem nós podemos ajudar. Muita paz no coração de cada um de nós. Que assim seja.